Deus. Nessa noite, o pastor Davis vai estar trazendo a palavra do Senhor. O pastor Davis, que tem congregado conosco, é o conselheiro do Conjunto Maranata, professor também naquela classe. Sua esposa Márcia também tem participado à frente daquela classe, tem sido bênção na vida dos irmãos, na vida dos integrantes, não apenas na vida deles, mas na vida da própria igreja. Eu queria, portanto, convidar o pastor Davis que estivesse aqui. Estaremos orando, certamente aquilo que o Senhor já colocou em seu coração virá sobre nós com poder, com graça. Precisamos muito ouvir a voz do Senhor nessa noite. Eu preciso ouvir muito a voz do Senhor nessa noite. E o Senhor vai falar conosco. E seremos edificados, abençoados, transformados pelo Senhor. Convido você a orar junto comigo e que o nosso coração se abra para receber aquilo que Deus preparou de antemão para que nessa noite recebêssemos para a glória do seu santo nome. Ora junto comigo. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo em que estamos passando juntos na tua casa. Como é bom estar na tua presença. Como é bom, Senhor, saber que a nossa vida tem sentido, que existe solução para nós. Por mais que o mundo nos diga diferente, a nossa vida não precisa ser um caos, não precisa seguir sem direção, sem rumo. A nossa vida tem sentido quando o Senhor Jesus Cristo entra em nossa vida e nos dá direção, nos dá uma meta, nos dá significado e muda completamente a nossa vida. E muitos que estão aqui, Senhor, já tiveram essa experiência de transformação. Tantos outros precisam experimentar. E o meio do Senhor fazer isso continua. É através da Tua palavra. É a palavra que nos alcança. É a palavra que muda. Todos nós que servimos ao Senhor, um dia fomos alcançados por essa palavra e a vida mudou. A nossa súplica, Senhor, é que esse milagre, essa obra do Espírito Santo, seja realizada em nosso meio nessa noite mais uma vez. Estamos aqui. Que venha através do pastor Davis, teu filho amado, essa boa palavra. E abrimos o nosso coração para recebê-la. É a nossa súplica. É a nossa oração nessa noite. No nome de Jesus. Boa noite, meus queridos irmãos. A gente está com essa incumbência de trazer aqui a palavra do Senhor para a nossa meditação nessa noite. Falei até com o pastor Dani, eu estou um pouco nervoso, né, pastor? Faz alguns meses que eu não prego. E a realidade da igreja de onde eu pregava era uma, e a nova realidade aqui dos irmãos é outra. Mas eu prefiro esconder atrás da cruz, porque aí o Senhor vai falar em novo, né? É muito mais interessante a gente ouvir o Senhor falando do que qualquer um de nós falando também. Mas vamos abrir a palavra de Deus em Isaías 44, versículos de 3 a 5. A gente vai começar apenas com esse versículo. E o tema do que vamos pregar hoje é água para o avivamento. Você vai entender o porquê que ele vai falar sobre isso. Águas para o avivamento. Às vezes no evangélico a gente encontra muitos folclores. A gente vai andando aí pelo evangelho e a gente vê algumas crenças que não há base bíblica para elas. A gente vai vendo algumas posturas no evangélico também que a gente fica se perguntando: será que existe base bíblica para isso que eles estão fazendo? Será que o Senhor é que determinou que se fizesse isso? Hoje pela manhã eu estava dando aula para a classe do Maranata e também estava enviando pelo WhatsApp, aquele programinha de celular para eles, um pequeno vídeo. Se alguém aqui do Maranata viu, deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o que vai ser pregado. Não é? Porque nesse vídeo, para quem viu, ele aparece lá
culto de uma igreja evangélica, que eu não sei qual é, me interessa saber, mas estava lá o irmão com uma taça com fogo, pegando fogo na taça, ele dançando no meio do culto com aquela taça pegando fogo. Isso claramente por causa desse folclore do meio evangélico, dizendo que para que haja avivamento é preciso que haja fogo. Só que nós vamos aprender na palavra de Deus hoje que é justamente ao contrário disso. Quando a Bíblia fala de avivamento, ela não fala de fogo. Fogo é para outra coisa, que eu vou explicar para você já, de acordo com o que a Bíblia ensina. Mas quando a Bíblia fala em avivamento, ela fala em água. É o extremo oposto. E a gente fica se perguntando de onde que esse povo tira essas ideias, já que não tem base bíblica para elas. E a gente vai entender hoje algumas coisas desses versículos que a gente vai ler. Inclusive o cumprimento de uma profecia que já está começando a acontecer debaixo dos nossos olhos. Preste atenção, que você vai ver isso acontecer. Mas se você abriu a palavra, Isaías 44, versículos de 3 a 5. Porque derramarei água sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Eles brotarão como grama, como salgueiros junto às correntes de águas. Um dirá: eu sou o Senhor. E outro se chamará pelo nome de Jacó. E aquele outro escreverá na própria mão: eu sou o Senhor, e tomarei o nome de Israel por sobrenome. Esse pequeno trecho que a gente acabou de ver já é um trecho que se refere a uma promessa, a promessa de um avivamento. E nada de avivamento desses que a gente às vezes vê acontecendo, onde a gente parece que tem aquela impressão de que é muito barulho e pouco poder. Mas a gente vai percebendo que quando a Bíblia se refere a avivamento, ela está se referindo, na verdade, a uma proximidade de Deus. Quando dizemos que há um avivamento no arraial do povo de Deus, estamos, na verdade, falando que esse povo de Deus está atento a ouvir a voz do Senhor. Nós estamos dizendo que, na verdade, esse povo de Deus está com sede e com fome do Senhor. Independente do tipo de oração que faz, independente se é uma oração silenciosa, se é uma oração com um pouco mais de barulho, independente se o estilo de culto é um estilo de culto que o povo chama de avivado, ou um estilo de culto onde você pode adorar ao Senhor do jeito que você se sente mais à vontade. Nós não estamos falando aqui das aparências, porque as aparências enganam. Mas a gente está se referindo aqui ao que a Bíblia ensina. E a Bíblia ensina que avivamento é proximidade de Deus. Ora, se você ora com os dons que você recebeu, ainda que esteja falando, por exemplo, em línguas estranhas, mas se você não está próximo de Deus, ali não há avivamento. E se você faz uma oração quieta no seu lugar, e Deus ouve a sua oração, ali há avivamento. O que eu quero dizer para você, que é o que a Bíblia nos ensina, que o mais importante é como está o nosso coração diante do Senhor. E esse texto que a gente leu, o Senhor está prometendo para o seu povo Israel. Ele chega para Israel e promete uma coisa: olha só, até agora eu estou falando de juízo, até agora eu estou falando de coisas que vocês vão enfrentar no cativeiro, mas vai chegar o dia em que até desse cativeiro, que foi uma das piores experiências que Israel teve, quando chegar o término desse cativeiro, eu vou derramar um avivamento sobre Israel. Eu que trouxe
o juízo que trouxe a mão pesada, que trouxe o cativeiro, eu vou trazer para o meu povo que eu amo. Porque se você perceber aqui no versículo 2, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Jesurum significa o amado, dizendo que Israel era amada por Deus. Era um apelido carinhoso que Deus deu para o seu povo. Então ele está falando o seguinte: eu amo tanto vocês, mas eu amo tanto vocês, que ainda que eu esteja castigando agora, vai chegar um dia em que, em vez do fogo do juízo, vocês vão receber a água do avivamento. Porque quando a Bíblia se refere a fogo, ela geralmente se refere a juízo. Quando a Bíblia fala de fogo, ela fala de juízo, porque o fogo depura. O ouro, quando você quer provar o ouro, você joga esse ouro no fogo e espera um tempo. Se esse ouro se consumir, é porque não é ouro, é o ouro do Paraguai. Mas se for ouro de verdade, ele não vai se consumir. Ele vai derreter, você pode fazer depois o molde que você quiser colocar nele, mas o ouro de verdade não se consome no fogo. O fogo, ele também é símbolo de purificação em alguns contextos da palavra de Deus. Mas principalmente o fogo aparece na Bíblia como juízo e não como avivamento. Então de nada adianta aquele nosso irmão colocar o fogo numa pira e começar a dançar. Não é aquilo que traz o avivamento. O que traz o avivamento é quando você se aproxima de Deus com o coração aberto, com o coração contrito. É como Jesus disse para a mulher samaritana, que o nosso Pai, Ele está procurando. Ele não está procurando um teólogo, Ele não está procurando pessoas que fazem e acontecem, que cura, que faz milagre, que faz isso, que faz aquilo. O que é que o Senhor está procurando, igreja? Adoradores. Ele está procurando adoradores que simplesmente se colocam com o coração contrito na presença dele, porque são adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esse texto fala que, olha que interessante: eu derramarei água sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca. A terra está seca, ela está cheia de fissuras, porque ela está seca. Mas sobre essa terra o Senhor vai derramar o quê? A água. Quem estava com sede vai poder beber água. Isaías 55, versículo 1, lá diz o seguinte: venha você que está com sede, beba de graça da água da vida. Por que ele fala isso? Parece que é uma profecia do que vai acontecer no futuro, porque no futuro próximo a água do nosso planeta está ficando escassa. E nas gerações que virão após nós, se Jesus não voltar antes, as gerações que vierem depois da nossa, preparem os seus filhos e os seus netos, porque eles vão comprar água a peso de ouro, porque a água já está começando a faltar no nosso planeta. Parece que o texto de Isaías 55 já se referia a isso, porque ele fala: você vai poder beber água sem pagar um centavo por ela. Mesmo na época da palavra de Deus, nos momentos em que havia mais carestia para o povo de Israel, eles pagavam inclusive pela água. Lá em Lamentações, capítulo 5, você vai ver isso. O profeta reclamava, o profeta chorava, porque até pela água ele tinha que pagar. A gente é coisa normal, né? A gente paga a SEDAI. Mas para a época bíblica não é. A água está lá para beber. Ainda que fosse um deserto, mas estava lá, só você conseguir água. Você não pagava por ela, era só o trabalho de buscá-la. Mas eu quero mostrar para vocês agora, queridos, que o texto diz o seguinte: ele pega essa comparação da água que vai ser derramada sobre os sedentos em forma de torrentes, em muita abundância, e dessa mesma forma o texto diz que eu derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Eles, esses descendentes, brotarão
como grama e como salgueiro, junto às correntes de águas, porque as águas não vão parar de fluir. O Senhor promete isso para o seu povo. Então você já começa a ver a primeira referência de que quando há avivamento, quando há bênção, a figura que aparece é a figura da água. Vamos lá para Ezequiel 47. E esse texto eu quero que você preste muita atenção. Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 12. Ezequiel 47, de 1 a 12. Acho que você conhece esse texto, é o texto das águas purificadoras. Ezequiel 47, de 1 a 12. Depois disso, ele me levou de volta à entrada do templo e vi água saindo por baixo da soleira do templo em direção ao oriente, pois a frente do templo dava para o oriente e a água descia pelo lado sul do templo ao sul do altar. Então ele me levou para fora pela passagem da porta norte e me fez dar uma volta pela passagem de fora até a porta exterior, pela passagem da porta oriental, e vi água saindo pelo lado sul. O homem saiu para o oriente, levando na mão uma corda de medir. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que batiam na altura do tornozelo. De novo, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que batiam na altura dos joelhos. Outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que batiam na altura da cintura. Ainda mediu mais 1000 côvados, e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham subido, tornando-se um rio que não se podia atravessar a não ser a nado. Ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar às margens do rio. E quando voltei, um grande número de árvores de cada lado do rio. Então ele me disse: estas águas saem para a região oriental e, descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão doces. E por onde quer que o rio passe, haverá todo ser vivo que vive em chamas e muitíssimos peixes, porque essas águas chegarão lá para que as águas do mar se tornem doces. E por onde quer que este rio passe, tudo viverá. Os pecadores estarão juntos dele. Haverá lugar para estender as redes desde Engedi até Iblaim. E seu peixe será em grande volume, segundo a sua espécie, como o peixe do mar grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não ficarão doces, serão salgados. Junto do rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto faltará. Dará novos frutos nos seus meses, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Eu queria que você prestasse atenção e percebesse de onde essas águas saem. O texto diz que essas águas saem do templo. Claro, foi uma visão que o profeta teve. Uma visão profética para os cumprimentos dos fins dos tempos. E eu, com muita clareza e muita alegria, eu digo para vocês que essa profecia, ela já está em vias de se cumprir completamente. Por que eu estou dizendo isso? Você já deve ter ouvido nas rádios o pastor João Ribe Palharim falar sobre os bolaimes. Já ouviu falar? Pois eu quero mostrar para vocês aqui o que são esses bolaimes. O que está acontecendo ali e qual a aplicação disso para essa profecia que nós acabamos de ler. Por gentileza, é uma apresentaçãozinha que eu fiz, vocês vão ver fotos reais. Essa primeira foto você vê Israel, uma foto de satélite. Só para você ter uma ideia, lá em cima tem o Mar da Galileia. Toda essa linha correndo do Mar da Galileia até aqui embaixo é o Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. E aqui esse mar maior aqui no meio é o Mar Morto.
onde está circulado ali de vermelho. Ok? Beleza, dá para o próximo agora. Você está vendo aí um Senhor boiando no Mar Morto e lendo o jornal. Por que ele consegue ler o jornal no Mar Morto? Porque o Mar Morto ele fica a 430 metros abaixo do nível do mar. Ele é o ponto mais baixo de toda a Terra, o ponto geográfico mais baixo de todo o planeta. E nesse mar tem uma densidade de sal e de minerais tão grande, mas tão grande, que lá não é possível ter nenhum tipo de vida. Por isso que ele é chamado de Mar Morto. Nem mesmo uma bactéria consegue viver naquele mar. Nada consegue viver ali. As águas são mortas. Porque são águas que o Mar Morto recebe águas do Rio Jordão, que veio do Mar da Galileia e de outras fontes menores também. Mas o Mar Morto, por ficar num lugar tão abaixo do nível do mar, ele não tem como desaguar em lugar nenhum. Então ele só recebe água doce, água viva, águas normais que ele recebe, e ele retém toda a água que ele recebe. Ele não manda água para lugar nenhum. Ele é um mar egoísta, entre aspas, porque ele só fica com água para ele. Passa o próximo slide agora, por favor. Você está vendo o que está acontecendo aqui. Aqui na parte de baixo, você está vendo essa parte mais escura aqui, esse lago mais escuro, que é o Mar Morto. E você está vendo pequenas poças de outras cores ali, um pouco esverdeadas. Você está vendo que essas poças que estão ali ao redor do Mar Morto, elas são poças mais claras do que das águas do Mar Morto. Por que eu estou dizendo isso? O Mar Morto ele está morrendo. Se me perdoe a redundância, mas o Mar Morto está morrendo 1 metro por ano. Devido a situações climáticas e também geográficas, o Mar Morto tem recebido menos água do Rio Jordão do que recebia há tantos anos atrás. E esse Mar Morto está 1 metro por ano voltando. Ele está regredindo porque ele está acabando. Mas ao mesmo tempo que ele está regredindo, no caso aqui da foto ele está vindo para cá, ao mesmo tempo que ele está regredindo, estão nascendo ao redor dele milhares de buracos enormes, chamados pelos geólogos de bolanes. E esses buracos enormes, desses buracos estão brotando lá do solo e preenchendo esses buracos, adivinha? Águas doces, águas perfeitamente potáveis, águas que têm vida. Já tem peixe nessas pequenas poças que parecem ser pequenas, mas são grandes para o nosso tipo de tamanho. Você vai percebendo que Deus já começou a trabalhar para revitalizar, como a gente leu aqui em Ezequiel 47, para revitalizar esse mar que ainda é morto. Próximo slide, por gentileza. Você vai ver outra foto aqui. Esse aqui é o Bolaine. É o Bolaine visto mais de perto. Você percebe que de toda essa região árida e montanhosa, de deserto puro, Deus está fazendo brotar da terra água doce, para depois do tempo sarar as águas do Mar Morto. Próximo slide, por gentileza. É uma foto vista de cima. Mar Morto regredindo. Está vendo aqui aquelas linhas da praia do Mar Morto? É 1 metro por ano que ele está regredindo. E aqui ao redor dele, as polanes, que já tem águas vivas, que com o tempo, com o passar dos anos, elas vão revitalizar o Mar Morto. Próximo slide, por gentileza. Aqui alguns dados técnicos de geologia. Mais de 1000 buracos com água doce ao longo da costa ocidental do Mar Morto desde 1980. Mais de 75% deles desde 1997.
A aceleração dos últimos anos é de 150 a 200 buracos por ano, com um diâmetro de mais de 7 metros cada um. Formação, que é a dissolução de camadas de sal que estavam abaixo do Mar Morto, lá na base do Mar Morto, de mais de 10 mil anos de idade. Isso é geólogo que está falando, não é pastor que está espiritualizando o negócio, não. É um geólogo, cientista que falou isso. Essas camadas de sal, de sedimentos de sal já cristalizados, têm mais de 10 mil anos. Ok? Enterradas a uma profundidade de 20 a 70 metros abaixo da superfície. O Mar Morto já é, a superfície dele já é abaixo do nível do mar. Ainda é mais abaixo ainda da superfície desse Mar Morto, que tem essa crosta de sal que tem mais de 10 mil anos de idade. Próximo slide, por favor. O fenômeno hidrológico inteiro é uma reação em cadeia, que é a extração intensiva de água doce por parte do Mar Morto, que ele recebe água, nunca doa nada para ninguém, recua para leste na costa do lago, a modificação do sistema de águas subterrâneas e a formação dos molares. O Mar Morto está morrendo, como eu já disse, com um recuo de 1 metro por ano. Obrigado, gente. Você vai percebendo aqui o que Deus está fazendo. Nós não podemos dizer que esses molares, essas poças de água, é que vão realmente curar o Mar Morto e que vai ser assim o cumprimento da profecia. Ainda está muito cedo para a gente falar isso. Até porque também a profecia, sendo entendida literalmente, não são poças, mas é um rio que vai correr. É um rio que vai ter que correr, e esse rio, por onde passar, árvores vão nascendo, animais vão se criando ali, uma vida vai nascendo ali. O que eu quero mostrar para vocês, queridos, independente de qual for a interpretação correta e de como de fato Deus vai fazer isso acontecer, um dia, o Mar Morto que já está morrendo, um dia, aquela região vai se tornar água completamente limpa, e você vai poder ir para lá, fazer uma viagem para Israel e pescar ali, porque o nosso Deus é maravilhoso e Ele faz milagres onde a gente menos espera. Voltando aqui a nossa compreensão sobre a água e trazendo esse conhecimento do avivamento ligado à água. Abra lá em João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 até o 39. João, capítulo 7, de 37 a 39. No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu interior de quem crê em mim. E ele disse, referindo-se ao Espírito, que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Que ocasião era essa? Era a ocasião da festa dos tabernáculos. Essa festa durava, dependendo da tradição, entre 7 a 8 dias. No 7º ou 8º dia, que era o último dia, existia uma tradição em que os doutores da lei, os sacerdotes, durante toda a festa dos tabernáculos, eles iam trazendo um pote de ouro cheio de água lá do tanque de Siloé. A cada dia da festa traziam e enchiam o lugar separado para a queima do azeite. E no último dia, no 7º ou 8º dia, eles pegavam toda aquela água que já estava acumulada ali durante as festividades, e os sacerdotes, para finalizar toda a festa, derramavam aquela água sobre a escadaria do templo e cantavam louvores
que eram aleluias, que eram louvores a Deus. E essa festa em hebraico, esse último dia, essa cerimônia hebraica é chamada Rosh Hashanah Rabbah, que é literalmente um grande salva-nos, que é quando eles jogam aquelas águas em referência a esse texto de Ezequiel 47. E com isso, simbolicamente, eles estavam clamando: Senhor, restaura o Mar Morto e restaura a nossa vida também. Essa era a tradição judaica. Então, quando Jesus estava ali com alguns discípulos e vendo aquilo acontecer, esperou que tudo acontecesse. E durante o burburinho daquela festa, aquela multidão ali reunida, o texto grego, eu estive olhando o texto grego, e o verbo que aparece ali não é de sentar e falar como ele fazia sempre, mas o texto diz que Jesus se levantou e começou a gritar, começou a falar alto. Começou a gritar, por quê? Porque ele queria que toda aquela multidão participante da festa dos tabernáculos, já terminando toda aquela festividade, ele queria que toda aquela multidão entendesse que se cresce nele, rio de águas vivas brotariam no seu interior. Isso porque tanto nas bolâneas que nós já vimos, quanto também as nascentes, porque o rio de água viva, a água viva é uma água que brota de uma nascente, uma água fresca, que brota e fica borbulhando lá na terra. Ela é limpa e ela é fresca. Isso significa água viva. E claro, está borbulhando, ela está correndo, é uma água corrente. Ele disse o seguinte: se você crê em mim, se você crê em mim, do seu interior vai borbulhar uma água pura, uma água viva, como você vê toda hora brotando da terra. Se você crê em mim, tudo aquilo que você hoje julga difícil, julga pedras desérticas, se você crê em mim, você vai lembrar que em Isaías 55, Deus disse que entraria sobre o seu povo água para ele beber de graça. Você vai lembrar de Ezequiel 47, que dizem também que as águas do templo purificariam aquele Mar Morto e revitalizariam. Se você crê em mim, a sua vida, que hoje é um deserto, ela vai ser inundada pelas águas do poder de Deus. Isso é avivamento, isso é graça de Deus, isso é a bênção do Senhor sobre a nossa vida. O texto continua. Eu quero como ele fala aqui, versículo 38, como diz as escrituras: rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. 39, ele disse isso referindo-se ao Espírito ao Espírito que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. A promessa de que Deus inundaria a nação de Israel com o seu Espírito Santo, assim como a água vai inundando, e vai onde ela passa, ela vai carregando e vai levando vida. Essa promessa já se cumpriu, porque o Senhor Jesus já veio aqui na terra, e o Senhor Jesus já estava cheio do Espírito Santo de poder. E quando o Senhor falava, as pessoas entendiam que Ele falava com uma autoridade que ninguém mais tinha no ser Ele mesmo. E quando Ele falava, queridos, as pessoas entendiam que era a própria voz de Deus clamando aqui nessa terra. E aquela água do Espírito Santo ainda estava sendo reservada, porque ainda não havia se cumprido os tempos do Senhor Jesus. Mas isso já aconteceu. Se você for voltar lá para Joel, capítulo 2, versículo 28, você vai ver que Deus prometeu o seguinte: que Ele derramaria o seu Espírito Santo sobre a terra, e as pessoas profetizariam, falariam em novas línguas, e por aí vai. Em Atos 2, quando você vê o cumprimento dessa promessa, o próprio Pedro fez essa interpretação, e ele percebeu ali, quando aquelas línguas vieram com aquela imagem, do Espírito Santo descendo sobre os apóstolos, como se fosse língua de fogo. Não era fogo que estava ali, mas aquelas línguas que apareceram, elas tinham a aparência de fogo, era aparente a fogo. Quando estava ali acontecendo aquilo,
o Espírito Santo estava derramado sobre aquele lugar. E é interessante você perceber o verbo, tanto em Joel quanto em qualquer passagem da Bíblia. O verbo é derramar. Você derrama fogo, você derrama água. A água é símbolo do avivamento, porque a água é símbolo de abundância. A água é símbolo do avivamento, porque a água é símbolo do batismo. Ela é símbolo da purificação. Você só pode ver o avivamento se você tiver santificação. A Bíblia diz que nós só veremos a Deus se tivermos santificação na nossa vida. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Quer avivamento? Não clame pelo fogo, porque fogo é juízo. Clame pela água. Você quer avivamento na tua vida? Para de ficar se comparando com outros que fazem, acontece, e se liga com o teu Deus, porque se você se ligar com Ele, se você se aproximar dEle, esse rio de águas vivas vão brotar do teu coração, é de dentro de você, e essa água que brota de dentro de você vai abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Avivamento é isso. De que adianta você gritar meia dúzia de aleluia, mas não abençoar ninguém? De que adianta você fazer um monte de coisa, como esse nosso irmão enganado, coitado, dançando lá com aquela pilha de fogo, se não abençoa ninguém? Se você deixar que o Espírito Santo inunde o teu coração, do teu coração vai fluir rios de água viva, e você vai ser bênção para muitas vidas. Você vai ser não como um aborto, mas você vai ser como o Rio Jordão, que doa água, e doa água, e doa água, porque ele tem para doar. E o último texto que eu quero fechar com vocês, não posso deixar de falar isso sobre esse assunto sem citar esse texto. O último capítulo da Bíblia. É fácil você achar. Está no final da Bíblia e volta para a página. É Apocalipse capítulo 22, primeiro versículo. Apocalipse 22, primeiro versículo. Então o anjo mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que saiu do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão, e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite, não precisarão de luz ou de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Pois nós clamamos por avivamento. Mas quando tudo isso se cumprir, quando todas essas profecias serem apenas história, lá nos céus, eu não vou precisar de avivamento. Lá nos céus, eu não vou precisar clamar para que Deus derrame água de avivamento sobre a minha vida, porque lá no céu eu não vou ter avivamento, eu vou ter restauração. Restauração desse rio puro que tinha lá no Éden e que a gente perdeu porque Adão e Eva comeram do fruto proibido, e a gente que eu digo a humanidade, a gente está vivendo todos esses séculos e milênios longe do paraíso, longe de Deus, longe daquilo que o Senhor criou com tanto amor para a gente. Lá no céu não vou precisar de avivamento, porque lá vai ser tudo restaurado. Aquilo que meus pais perderam no Éden, a árvore da vida, ela vai estar acessível para mim quando eu chegar lá. Esse rio que corre como cristal, um rio limpo, um rio fresco, um rio de vida, ele vai estar à minha disposição. Nem luz eu vou precisar, porque o próprio Deus vai me iluminar. Tudo que hoje é escuridão, tudo que hoje é treva, há um rio de águas vivas, e esse rio é Deus que nos dá.
Feche seus olhos, querido, nesse momento. Eu quero convidar o irmão Arado para vir aqui. Nós vamos louvar a Deus ainda com o cântico. E enquanto os nossos irmãos estão nos ajudando a louvar o Senhor com esse cântico, eu queria que você entendesse uma coisa. Para você que já conhece o Senhor, há um rio de avivamento esperando por você. Você precisa clamar a Deus e sentir fome e sede do Senhor, para que você possa receber esse rio de águas inundando a tua vida e também depois brotando de você para abençoar outros. Para você que ainda não conhece o Senhor Jesus, para você que ainda não conhece o Senhor Jesus, esse rio pode brotar no teu coração. Sabe aquela sequidão de alma que você às vezes sente? Quando você acorda, olha para o espelho e diz: que pessoa é essa que está aqui na minha frente? Eu já nem me conheço mais, eu estou há tantos anos lutando com uma dificuldade. Eu já não aguento mais. Quantas vezes você já pensou em desistir da sua própria vida? Em desistir das suas lutas, porque as lutas são grandes? Se há sequidão na sua vida, se o solo do teu coração já está rachando de tanta sequidão, de tanto calor, de tanto sol a sol, você não vê mais saída para você. Existe um rio que brota do trono de Deus. Existe um rio que brota do trono de Deus, e ele hoje pode refrigerar a sua vida. O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor, e quando Ele é meu pastor, nada me falta. Ele me dá pasto, me faz repousar em pastos verdejantes e junto às águas tranquilas. Coloca o teu coração na presença de Deus, enquanto nós louvamos. E após o louvor, o pastor lhe dá uma palavra. Oh
gente pode citar o nome. Quando a história é constante, a gente guarda, não cita nomes, né? Mas quando a história é boa e glorifica a Deus, a gente cita. E eles me contaram hoje pela manhã a história de uma senhora vizinha deles, que eles conhecem. Uma senhora chamada Selma, se não me engano, Selminha. E eles me disseram o seguinte: pastor, conversando, falando de uma determinada situação, um determinado contexto, aí eles me citaram essa história dessa senhora. Eu disse assim: pastor, essa mulher, há alguns anos, morava aqui perto da gente, ela, todos os dias, ela se embriagava, a ponto de qualquer alcoólatra ser considerado sóbrio perto dela, tal grau de alcoolismo daquela mulher. Além do alcoolismo, completamente desenfreado, sem controle algum mais sobre a vida, ela também era mulher de todos os homens do bar mais próximo. Ela inclusive andava diariamente sem roupa. Todo mundo na vizinhança era público aqui. E um dia, aquela mulher foi alcançada pela graça de Deus. E ele disse assim: pastor, vocês têm que ver hoje essa mulher pregando. Ela se transformou numa evangelista, uma pregadora do Evangelho, e daquelas que não querem perder a oportunidade. Quem olha para ela e não sabe do passado, não imagina o que aquela mulher foi, o trabalho que ela deu para a família dela, como que ela estava perdida completamente, e como que Deus mudou, transformou completamente. E hoje ela é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Eu ouvi isso hoje de manhã. Essa transformação não é para alguns. O contexto da minha conversa com a família era sobre isso. Estamos intercedendo por um membro da família deles que estão esperando uma transformação. Transformação como a da Selminha não é apenas para ela. Essa transformação é para você também. Essa água que muda quando o rio passa pode se derramar sobre você também. E você pode ser transformado também completamente. A ponto daqueles que te conhecerem daqui por diante nem vão imaginar, serão incapazes de imaginar quem você foi, quem você era, por causa dessas águas purificadoras que foram derramadas sobre a tua vida. Nós vamos orar, e nessa oração você poderá colocar a tua vida diante do Senhor e fazer esse pedido: Senhor, que esse rio passe sobre a minha vida e que eu me transforme nessa senhora que eu não sei quem é, mas que estou ouvindo, que a transformação seja semelhante na minha vida. Eu quero que isso aconteça comigo. E queridos, e se isso for sincero, se for uma oração sincera que você for fazer agora, prepare para a transformação que Deus vai fazer na tua vida. Amém. Curva a sua cabeça, ore juntamente comigo. Logo após a oração, o conjunto Maranata vai estar adorando o Senhor. Pai, louvado seja o teu santo nome. Como é bom ouvir, Senhor, a tua voz. Como é bom saber que não há ninguém inalcançável para o Senhor. Não há ninguém que esteja suficientemente longe da tua mão. A todos o Senhor pode resgatar. A todos o Senhor pode alcançar. A todos o Senhor pode derramar essas águas purificadoras. Esse rio que corre no Senhor pode alcançar a todos aqueles, Senhor, que querem gozar dessa transformação e dessa mudança. Por
Por isso, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que esse rio, Senhor, venha correr em nosso meio no nome de Jesus. Que essas águas venham se tocar naqueles que estão sedentos, naqueles que, como o pastor Benito disse, que quando se olham para o espelho, se veem ali, não mais se reconhecem, porque foram longe demais, estão irreconhecíveis, são considerados irrecuperáveis. Mas o Senhor pode revitalizar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode curar, o Senhor pode purificar para a glória do teu santo nome. Derrama, portanto, Senhor, essas águas naquele que está nos ouvindo, e mesmo sentado, mesmo quieto, mesmo diante do Senhor, mas que está gritando por dentro: Senhor, olha para mim, restaura a mim, derrama essas águas sobre mim, muda, Senhor, o meu interior, muda a minha vida completamente, Senhor. Tira desse deserto, dessa sequidão, tira, Senhor, essa aridez do meu coração, revitaliza-me, Senhor, restaura-me, Senhor. Que essa, de fato, oração, essa súplica seja atendida pelo Senhor nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Para que saibamos, para que vejamos, percebamos gente sendo de fato transformada pelo Senhor, para que não seja apenas, ó Deus, um depoimento de alguém que nós não conhecemos, mas que seja a história de muitos e muitos, Senhor, porque a todos o Senhor pode alcançar e mudar. Que assim seja nessa noite, Pai, que assim seja, para a glória do teu santo nome. Que o coração daquele que está sedento seja aberto para o Senhor Jesus, e de fato beba dessa água que só o Senhor Jesus tem para dar. No nome de Jesus é a nossa súplica. Que assim seja. Amém e amém, Senhor.